Só devemos deixar vivos uma prostituta e sua família. Prostituta. A Terra Prometida, resumo do capítulo de quarta-feira, 10 de janeiro. Quem que nos garante que terminar mal não é o nosso destino? Não existe essa bobagem de Os destino. levitas continuam tocando as trombetas e o exército hebreu segue andando em volta de Jericó. E Tibar observa do alto das muralhas. Chega o 7º dia do cerco a Jericó. Os soldados cananeus lançam flechas em direção a Josué, mas as flechas não o alcançam. Cadmo pergunta quais são as ordens e Tibar fala que eles vão continuar esperando porque os hebreus estão fora do alcance das flechas. Caleb fala para Josué que eles terminaram a 6ª volta, enquanto Tibar grita do alto das muralhas e pergunta até quando eles vão rodearem a cidade e diz que eles podem rodear as muralhas por 100 anos que jamais entrarão em Jericó. Ele diz aos soldados que vai ao palácio passar informações ao rei Mareque. Enquanto Josué diz a Caleb que está chegando o momento e pede para ele ficar preparado para a invasão. A cidade está um caos e a população revoltada. Tibar pede paciência ao povo e diz que é uma questão de tempo para eles vencerem os hebreus. As pessoas continuam reclamando e Tibar pega sua espada e ameaça as pessoas. Enquanto isso, no palácio, Zuma e o monstro hebreu lutam para entreterem o rei. O rei pede para Zuma acabar com Tobias. Zuma levanta o punhal e, nesse momento, Tibar chega e diz que traz notícias dos hebreus. E Mareque pede para tirarem os lutadores dali. Tibar conta que o povo nas ruas estão apavorados, temendo o exército hebreu. Tibar fala que a falta de água e comida só pioram a situação. E diz que a população está em fúria e existe o perigo de invasão ao palácio. E o rei ordena que puna qualquer manifestação de rebeldia com a morte. Josué avista o soldado mascarado e diz que gostaria de saber quem ele é. No acampamento, Leia fala que não sabe o que é pior, se a guerra ou a espera por ela. Laila fala que é o 7º dia e Inês diz que Deus ordenou que a invasão acontecesse no 7º dia. Mara tem dúvida que os hebreus passem pelas muralhas e Noemi diz que não há dúvidas, pois é uma promessa de Deus. Leia pergunta por Aruna e Samara fala que a meia-irmã quis ficar sozinha em casa. E Jéssica diz que não sabe o que acontecerá com ela se alguma coisa acontecer com o seu Salmon. No palácio, a rainha pergunta por que os hebreus tocam as trombetas e Tibar fala que isso é um mistério e eles devem acreditar que o som tem algum tipo de poder. Merodach fala que eles não devem se preocupar, pois nada é tão poderoso que os 7 chifres da deusa Nat. Tibar fala que as muralhas são invencíveis e o rei pede para o comandante não ter tanta certeza. E diz que Josué já conseguiu atravessar o rio Jordão e eles venceram o deus das águas profundas e talvez possam derrubar as muralhas também. Mareque ordena que Tibar volte para as muralhas e fala que não aguenta mais ouvir falar no poder do Deus que ninguém enxerga e afirma que quer todos os hebreus mortos, a começar por Josué. Caleb pergunta o que irá acontecer depois da última volta e Josué fala que eles irão gritar acompanhando as trombetas e agindo assim, as muralhas cairão. Enquanto isso, Nobá insiste para Milá deixar ele ir procurar Raabe, e ela acaba deixando com a condição dele voltar para casa antes do anoitecer. No acampamento, Mara continua pessimista e não acredita que o exército de Israel vencerá a guerra. Noemi e Inês tentam convencê-la do contrário. Em seguida, Nobá consegue acertar o soldado que vigia Raabe e solta a irmã, e eles correm para casa. O povo nas ruas brigam por causa de comida. Raabe consegue pegar um pedaço de pão e vai para casa. Milá fica feliz ao ver Raabe e Nobá. Orias não acredita que os hebreus invadirão a cidade e Raabe fala que os hebreus têm a proteção do Deus que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão. E esse Deus vai ser capaz de derrubar as muralhas de pedra. No palácio, Calese vê Merodach pedindo ajuda aos deuses e pergunta se os deuses irão ouvi-lo. Ela o chama de idiota e fala que ele não tem poder nenhum.
e diz que o caos está nas ruas e o povo passa fome. O feiticeiro fala que não tem culpa e que só seguiu a orientação dos deuses. Furiosa, a rainha fala que nada aconteceu a favor deles, mesmo depois de tantos rituais, e diz que falta poder e força ao feiticeiro, e o humilha e diz que ele nunca esteve à altura de ser o sacerdote de Jericó. E furiosa, ela dá um tapa na cara do feiticeiro. Do alto das muralhas, Tibar grita, provocando os hebreus. Enquanto a rainha está enfurecida e diz ao rei que Merodach é um inútil e pergunta se não tinha ninguém melhor que ele para ser sacerdote. E fala que eles não podem continuar assim. Ela percebe que o rei está triste e diz que nunca viu o rei tão cabisbaixo. Desanimado, o rei fala que está com medo e a rainha diz que está certa de que eles vencerão. E o rei pergunta como e duvida que seus soldados lutarão para defendê-los. Do lado de fora das muralhas, Iru não aguenta a provocação dos soldados cananeus e sai em direção à cidade. Salmon vai atrás e pede para ele voltar com a tropa, e diz que eles precisam esperar o momento certo para a invasão. Enquanto Calese tenta animar o rei, que fala que está se sentindo muito só, e ela diz que ele tem a ela e a terá para sempre ao seu lado. Aflitas, as mulheres hebreias aguardam no acampamento. Noemi fala que está preocupada com a impulsividade de Iru. Enquanto o rei Marek pede para Tibar tomar providências e diz que não confia em mais nada, e pergunta o que eles irão fazer se os hebreus invadirem Jericó. Tibar vai até a masmorra e Sandor, revoltado, chama o pai de maldito por ele ter matado Raabe. Tibar conta que os hebreus estão nas portas de Jericó e eles precisam fazer algo para não morrerem. O comandante diz que só confia no filho e fala que eles precisam pensar em uma estratégia e decide libertar o filho da prisão. No acampamento, Inês fala que a vitória de Israel é uma questão de tempo. E Mara duvida e pergunta quem garante que não é o fim de Israel. Inês pergunta se Mara esqueceu de tudo que Deus fez por eles. Leia chora e fala que não para de pensar em Tobias, e Inês pede para ela confiar na vontade do Senhor. Enquanto isso, na masmorra, Tobias diz a Zuma que o povo hebreu invadirá Jericó e eles serão libertados. Orias diz para Raabe que a corda vermelha só vai chamar mais atenção dos inimigos, e a prostituta pede para o pai confiar. Raabe sai para arrumar os quartos e Orias se livra da corda vermelha que Raabe pendurou na janela. Acã diz aos filhos que está cansado e fala que vai descansar um pouco, enquanto Raabe se desespera ao saber que seu pai jogou a corda vermelha fora. Ela avisa que esta era a única maneira de serem salvos pelos hebreus e enfrenta o pai e implora para ele deixar ela salvá-los, e sai de casa e consegue encontrar a corda. Acã se afasta do grupo e vai até o palácio para falar com Tibar. O traidor pede mais ouro ao comandante e Tibar fala que ouro vale menos que água em Jericó e pergunta que notícias ele traz de seus inimigos. Josué passa as últimas instruções à sua tropa, enquanto Raabe pendura novamente a corda vermelha na janela. O traidor do Acã avisa Tibar que Josué afirma que após a última volta as trombetas soarão e Jericó cairá nas mãos dos hebreus, e diz que é melhor o comandante se preparar. Acã continua e fala que a ordem é destruir tudo que vê pela frente e ninguém será poupado, e diz que somente uma prostituta e sua família será poupada, e revela que Raabe ajudou os espiões hebreus e é considerada uma heroína pelo povo hebreu. Enfurecido, Tibar avisa que matará a prostituta e Sandor pergunta se Raabe ainda está viva, e o comandante sai furioso e fala que não por muito tempo. Raabe se lembra das palavras de Salmon enquanto o comandante furioso vai atrás da prostituta. A cavalo, Sandor vai até o esconderijo onde Raabe estava, mas não a encontra. Enquanto Josué avisa sua tropa que eles não levarão nada de Jericó, apenas os metais preciosos que pertencem à casa de Deus, e diz que os únicos cananeus poupados são os habitantes da casa da prostituta Raabe, que está com uma corda vermelha na janela, e diz que é chegada a hora de conquistar Canaã.
Tibar chega no esconderijo e descobre que Raabe fugiu, enquanto Sandor chega na casa da meretriz e avisa sobre o perigo que ela está correndo. E conta que Tibar descobriu que ela ajudou os espiões hebreus e pede para ela ir com ele. Raabe fala que não pode porque quando houver a invasão precisa estar dentro de casa junto com sua família. Sandor não entende nada e fala que eles precisam sair rápido dali. Então Raabe ainda está vivo. Não por muito tempo. Dessa vez eu vou matá-la de verdade. Sua vida corre perigo, Raabe. Meu pai descobriu que você ajudou os espiões hebreus. Tibar não vai ter piedade de você, Raabe. Agora nem os deuses poderão te salvar. Venha